Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Romulo Souza e este é mais um vídeo de uma série de estudos que eu tenho trazido aqui no meu canal, chamado Apocalipse para Leigos, aonde toda semana eu trago um estudo falando acerca das profecias escritas no livro do Apocalipse. Sempre lembrando que o meu canal não é um canal religioso, não é um canal gospel. Eu falo de vários assuntos no meu canal, mas todo sábado eu trago um conteúdo falando acerca desse estudo, não é? Apesar que hoje não é sábado, esse domingo, porque ontem não deu para eu gravar vídeo, já que eu e um amigo estávamos fazendo uma reforma aqui em casa. Então, no entanto, toda semana nós temos trazido esse estudo debaixo de uma vertente pré-milenista. Lembrando que existem várias vertentes e teorias acerca do estudo do Apocalipse e nós nos focamos numa dessas vertentes para trazer um estudo semanalmente, não é? Principalmente para você que acredita que as profecias estão se cumprindo a cada dia e que em breve nós veremos o retorno do nosso Senhor Jesus. Então, antes de entrarmos no assunto, peço para você, educadamente, esteja se inscrevendo aqui no canal, apertando o sino de notificações para não perder nenhum estudo, caso você goste, né? Compartilhe esse vídeo, deixando o seu like, o seu gostei, o seu comentário, né? E também eu sempre estou pedindo uma ajuda para os meus amigos, né? O Lucas no canal Nerd Aleatório e meu amigo Techala, né? O Tomás Gonçalves no canal dele. Os links vão estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. E assim, esteja ajudando lá o trabalho dos meus parceiros e o meu também, né? Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao estudo de hoje, não é? Apenas recapitulando o que nós temos estudado, o apóstolo João, né? Como muitos acreditam ser ele, o João que escreveu o Apocalipse, ele estava em Patmos, né? Por ordem do imperador Domiciano, por causa da pregação do Evangelho. Aí, como nós já estudamos, estava em Patmos e seu espírito foi arrebatado para o céu. Eu, particularmente, penso que quando ele foi arrebatado o espírito, seu espírito não só foi para o céu, como também para o futuro, para ver as coisas que iriam que acontecer nos últimos dias. Por essa razão, há momentos que João vê eventos que acontecem no céu e eventos que acontecem na terra. Não é? Nós já vimos aqui, durante as últimas semanas, que João viu Jesus de posse do livro selado e ele foi desatando cada um desses selos, né? E na última aula, no último estudo, nós vimos, comentamos sobre os 144 mil selados, que debaixo da vertente que eu tenho trazido, estaria se tratando de judeus, né? Do povo judeu, que haveria de receber a salvação dos últimos dias. Vamos lembrar que nesse estudo, a grande tribulação é a última semana das 70 semanas de Daniel, que foram determinadas sobre o povo e a santa cidade de Daniel, ou seja, os judeus. O que leva a crer que no período da grande tribulação, onde a igreja já terá sido arrebatada e o Espírito levado junto, a salvação seria apenas para o povo judeu que precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Né? Eu sempre falo disso aqui para a gente sempre ter isso em mente. Não é? E na semana passada nós falamos sobre 144 mil, na qual há uma grande referência acerca disso, né? Já que as 12 tribos são citadas, sendo dos 144, 12 mil de cada tribo. Agora, indo para o capítulo 7, pegando matéria nova aqui, capítulo 7, a partir do versículo 9, o autor escreve: depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas das suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 demais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém.
louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite ao seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre ele. Nem calma alguma? Não entendi essa aqui. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Amém? Só até aqui. Bem, como nós podemos ver esse versículo, né? João, ele está vendo uma grande multidão se apresentando diante de Cristo. Se você olhar, parece que João está num lugar diferente onde ele estava anteriormente. Se nós lembrarmos dos capítulos anteriores, João, quando foi arrebatado do Espírito, ele se apresentou diante de uma sala, vamos dizer assim, uma sala onde havia um trono, né? A sala do trono, com os 24 anciãos, os 4 seres viventes, todos louvando e adorando o Senhor. E eu já fiz um vídeo explicando sobre isso. E assim, o João ouviu Jesus, representado da figura de um leão e de um cordeiro, pegar na mão daquele que está sentado no trono, Deus, o livro selado. Eu já expliquei acerca desse livro. E lá ele estava rompendo cada um desses selos. Mas ele ainda não rompeu o último. Parece agora ele está num lugar diferente. Ele saiu da sala do trono e foi para um outro lugar. Né? Se nós vamos imaginar essa cena como se fosse um grande pátio, vamos dizer assim. Saiu de dentro da sala do trono e ele, junto com aqueles anjos, com o cordeiro, foram para um lugar espaçoso e viu uma multidão se apresentando. Antes de eu falar dessa multidão, é notório nós vemos aqui toda a adoração que está acontecendo diante de Deus. Tudo que como os 24 anciãos, os 4 seres viventes se prostram diante de Deus, né? Louvando Ele, dando a Ele honra, louvores, glória, força, poder, exaltando o nome do Senhor Jesus. E isso é verdade, Deus ele é glorificado nos céus. Deus é glorificado dos céus e será glorificado da terra, né? Do inferno até o céu e do céu até o inferno, todo nome glorificará o nome do Senhor Jesus. Mas aí fica a pergunta, quem é essa multidão que está se apresentando diante de Cristo, né? Aqui diz, lá no versículo 8, e depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão ao qual ninguém podia contar, né? Muita gente, né? De todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trazendo vestes brancas e com palmas das suas mãos, né? E eles clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado ao Cordeiro. Mas abaixo, um dos anciãos, né? No vídeo eu expliquei, teorizei que esses anciãos, né, podiam ser uma antiga classe de anjos, né? Existentes desde antes mesmo da criação da terra. Uma classe de anjos, porque o que faria total sentido. Se nós pensarmos em Deus na figura de um grande rei, todo monarca tem os seus ministros, não é? E esses anjos que estão diante de Deus, né, 24 tronos próximo ao trono do Senhor, parece que são uma classe especial de anjos, da qual Deus deu a eles, né, bate uma visão minha, papéis de ministros, né, braços direitos, pessoas que o auxiliam, digamos assim, né? E esses anjos, né, perguntam para João, né, e um dos anciãos me falou dizendo, perguntando, aliás,
Esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são, de onde eles vieram? E o João, ele diz, bom, meu Senhor, tu sabe de onde eles vieram. Eles vieram da grande tribulação. Aí fica a pergunta, quem é essa grande multidão? Você deve estar se perguntando. Por se tratar de pessoas que vieram de vários lugares do mundo, né, de toda tribo, língua, povo, nação e tudo mais, muitos tendem a achar que essa grande multidão seria a multidão da igreja, dos gentios, né, das pessoas que exaltaram a Deus, que aceitaram Jesus. No entanto, vamos lembrar que estamos falando de uma vertente onde a igreja já foi arrebatada. A igreja já não está mais na terra. Se você pegar de uma ordem cronológica de eventos, né, a igreja ela já foi arrebatada antes da grande tribulação. Aconteceu o arrebatamento, a igreja subiu, o Espírito Santo foi junto. Né? Então não tem mais salvação para gentio na terra. Não tem. Entendeu? Jesus ele fala o seguinte, este evangelho será pregado em todas as nações, depois virá o fim. Né? Ou seja, assim que todo o planeta ouvir falar do evangelho de Cristo, o terreno está preparado para Jesus arrebatar a sua igreja. E o Espírito Santo vai junto. Sem o Espírito Santo não existe igreja. Coloca isso na sua mente. A igreja de Cristo só começou a existir assim que o Espírito Santo esteve na terra. Né? Antes dos discípulos receberem o Espírito Santo lá no Pentecostes, eles eram apenas discípulos de Cristo. Né? Eles não eram... Tanto é que Jesus, quando ele fala para Pedro acerca da sua alegação, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para Pedro, bendito seja tu, Simão Barjonas, porque não foste carne e sangue que te revelaste isso, mas o Espírito Santo. Tu és Pedro, entendeu? Pedro vem a palavra Pedro, Cefas, né, no grego, que significa pequena pedra. Mas Jesus disse, mas sobre esta rocha, né, chamou o Pedro de Pedro, mas está falando de uma rocha. Mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Qual é a rocha que Jesus falou? Tu és a alegação de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas o importante aqui é que Jesus fala, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo não estava edificada com os discípulos ainda. Ela só foi edificada depois que Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Aí surgiu a igreja. Mas se o Espírito Santo for tirado da terra, não existe igreja. Não importa quem tenha ficado na terra. Mesmo a pessoa tendo a palavra de Deus, sem o Espírito Santo você não tem o entendimento. Você não tem operações de milagres. Você não tem você não tem dom de línguas, profecias, nem nada. Nós precisamos do Espírito Santo. Um celular que começou a tocar, só para me atrapalhar, não é? Entendeu? Mas aí eu te pergunto, se a igreja não está mais na terra, se ela já foi arrebatada, e o Espírito Santo foi junto, e não tem mais salvação para a gente, quem é este povo que vem da grande tribulação? Aí eu respondo, entendeu? Segundo a vertente pré-milenista, é o próprio povo judeu. Vamos lembrar que os judeus, antes de serem selados, né, quando Jesus aí estava rompendo em selos, eu já fiz um vídeo antes explicando, quando ele rompeu o quinto selo, abriu-se debaixo do altar foi visto uma multidão, né, que clamavam a Deus, ó Senhor, Deus Santo e Poderoso, até quando tu vai demorar para julgar a nossa causa e aqueles que estão sobre a terra? E eu expliquei que essas almas não são de cristãos, mas sim de judeus que foram mortos durante a grande tribulação. E eu expliquei que não podem ser cristãos, porque cristão não pede vingança, né? Jesus nos ensinou, né? Entendeu? Se amar só quem vos ama, que recompensa terão? Ame o teu inimigo, ore por quem vos persegue, então terão uma recompensa do céu. Então aquelas almas eram de judeus. E Jesus falou, espere até completar o número dos seus irmãos da terra. E depois disso, os judeus foram selados, né? E eu falei que os 144 mil, acerca desses 144, seriam do povo de Israel. E agora chega diante de Deus uma grande multidão que recebeu vestes brancas, não é? Um outro indício que eu posso falar que não seriam cristãos, né, seria o fato que eles se apresentam diante do Senhor vestido de branco, como
Os cristãos também vão estar vestidos de branco, mas eles estão com palmas nas mãos. E é o Apocalipse dá referências que os cristãos salvos eles serão coroados, enquanto que os judeus eles se apresentaram com palmas, o que faz todo sentido, já que aqui, dessa passagem, há uma grande celebração no nome do Senhor. Entendeu? E os judeus eles são conhecidos por dar suas festas e estarem sempre batendo palmas em festas. Não que nós também não façamos isso em cultos, né? Batendo palmas para Deus, né? Mas se você vê um casamento judeu, né? E olha que isso faz muita referência acerca do Apocalipse, eu vou falar isso mais à frente, quando eu falar das bodas do Cordeiro. Os judeus eles têm o hábito de levantar os noivos em cadeiras e ficar batendo palmas assim, celebrando e cantando. Uma coisa muito bacana de se ver, né? Mais uma referência acerca daqui serem judeus, né? E uma outra referência, só um minutinho, por favor. Meus vídeos não são editados, então de vez em quando eu tenho que dar umas pausas, né? Mas aí vem a pergunta, mas aqui não teria uma referência aos cristãos que vieram de toda tribo, língua, povo e nação? Aí eu diria, quem foi que disse que o único povo que está em todos os lugares da terra é apenas os cristãos, né? Os judeus, eles também se espalham sobre todas as nações, né? Eles não estão só em Jerusalém, em Israel atualmente. Os judeus eles estão em todos os continentes. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Estão no Japão, na Europa. Depois que, desde o Antigo Testamento, quando o reino do norte, Israel, foi derrotado pelos assírios, as 10 tribos que formavam o reino do norte nunca mais se juntaram de novo. E eles se espalharam sobre a terra, né? Ou seja, durante todos os períodos impérios que vieram depois, Babilônia, Grécia, Roma, eles estavam espalhados. Só o reino do sul, Judá, que voltou para a sua terra. Mas depois disso, com o Império Romano destruindo o templo, e depois da Terceira Guerra, judeus versus Roma, eles foram também espalhados. E durante séculos, o povo judeu não teve uma terra, né? E eles foram um povo que foi muito perseguido. Então, o povo judeu também se espalhou sobre vários cantos. Hoje no mundo, existem 3 grandes religiões. As 3 maiores religiões são as religiões monoteístas. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo, né? Então, isso mostra que existe muita gente que precisa aceitar Jesus. Isso é uma grande multidão, não é? E aqui está. Então aqui nós vemos que agora esse povo que está se apresentando são os judeus que vieram da grande tribulação, que muitos foram mortos e foram perseguidos pela perseguição do anticristo. Bem, eu não tenho muito a falar desse versículo, né? Até porque tudo que eu tinha que falar, eu falei no capítulo anterior, da aula anterior e agora, né? E você vê que faz tudo parte do mesmo capítulo. Bem, então, resumindo, isso aqui é mais um indício que a grande tribulação é apenas para a salvação dos judeus, não é? A igreja já está no céu e está participando da bodas do Cordeiro. No próximo, semana que vem, né? Se vai ser no sábado, no domingo, não sei, né? Depende aqui na obra, aqui em casa. Nós vamos estar falando da abertura do último selo, né? Que João vai ser aberto, né? E no início das trombetas. Porque vamos lembrar, né? Jesus até aqui só abriu só os selos. E o Apocalipse fala de selos, trombetas e o derramar das taças. Ou seja, ainda tem muita coisa a acontecer no mundo e que o planeta vai passar durante a grande tribulação. Se você me acompanhou, dentro dos dias eu vou falar acerca quando falar do anticristo, eu vou falar acerca também das ideologias. Quem me conhece aqui no meu canal sabe que eu sou um cara conservador, de direita, e eu não compactuo
Eu respeito quem é de esquerda, mas eu nunca pactuo com nenhuma ideologia, sendo ela comunista, positivista, fascista. E quando eu for falar do anticristo, eu vou falar acerca dessas ideologias e como elas se opõem ao cristianismo. E vai ser muito importante você ouvir isso, né? Uma vez que o anticristo usará isso para ser adorado pelas pessoas, né? E se tornará um grande ditador. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Que você esteja tendo um domingo abençoado em nome de Jesus. Fique na paz. Até e Shalom.